Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo: Que vos parece? O homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro filho: Vai trabalhar hoje na minha vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós, num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a grande memória de São João da Cruz, presbítero e doutor da Igreja, um dos grandes pais da família do Carmelo. E por que é tão louvável para nós, celebrarmos São João da Cruz? Além de ser uma memória, São João da Cruz é aquele santo que nos chama a viver o essencial. Aqueles que rezam a liturgia das horas, está lá hoje o ofício, a segunda leitura do ofício, São João da Cruz, falando sobre o mistério escondido da cruz. Por que falar sobre isso? Porque hoje ninguém quer viver mais a cruz. Ou melhor, se fala-se muito sobre cruz, mas ninguém quer assumir a cruz para a sua vida. São João de Yepes, que ele colocou o sobrenome Cruz depois que ele entrou para o Carmelo. Mas São João de Yepes, que é São João da Cruz, ele que nasceu em 1542, depois seu pai falece, passa por dificuldades financeiras, ele com a sua mãe. Com 21 anos ele entra para o Carmelo, depois vai estudar filosofia, teologia. Com 25 é ordenado padre, mas desde a sua pequenez, desde a sua juventude, João gostaria e gostava de fazer penitências, gostava de sofrer. Por quê? Pela sua salvação e pela salvação das pessoas. Fazia penitências, mas não penitências pequenas, mas grandes penitências. Levava uma vida austera, ao ponto de que queria, porque queria, ir para um mosteiro, bem rígido com as penitências. Mas entrou para o Carmelo e ali fez penitências
E ele foi um dos grandes reformadores do Carmelo, juntamente com Teresa de Ávila. E é interessante que foi quando ele estava um tanto passando por dificuldades espirituais que Teresa o convidou para ajudar ali, para fazer a reforma do Carmelo. E ele então ajudou. Reforma não é reforma física, tá? Não é uma reforma que você vai fazer alguns pequenos detalhes dentro do Carmelo, né? Não era isso, era reformar a ordem. E alguns autores falam que é muito mais fácil construir, é muito mais fácil começar do nada do que reformar. E isso também foi uma grande dificuldade para João da Cruz. Mas longe de fugir das dificuldades da vida, João da Cruz, ele sempre aceitou todas as dificuldades. Por isso que ele tem a cruz no seu nome. Cristão, ele não foge da cruz. Essa mentalidade de que eu sou cristão e eu não vou ter cruz na minha vida, isso não é cristão. São João da Cruz sempre aceitou todas as dificuldades na vida. E ajudou a reforma do Carmelo, se tornou mestre de noviço, depois se tornou ali o reitor de uma das casas, mas o desejo dele era de não morrer como formador da casa. Eu vou citar os 3 desejos, né? E depois nós vamos voltar um pouco ao mistério da cruz. São João da Cruz, os 3 desejos dele era, primeiro, ter força para trabalhar e sofrer muito. Ele rezava pedindo a Deus força para trabalhar, mas também força para sofrer muito. Às vezes a gente pede graça para não sofrer, né? E graça para, às vezes, nem trabalhar. Não, João da Cruz, ele pedia a graça a Deus de ele trabalhar muito e sofrer muito pela igreja. Padre, mas por que sofrer? Porque o sofrimento, ele redime. O sofrimento nos ajuda a caminhar para o essencial, que é a cruz. O segundo desejo dele era de não sair do mundo, né? Não sair do mundo como superior de uma comunidade. E o terceiro, deixá-lo morrer desprezado e escarnecido pelos homens. Esse é o mais louvável. Por quê? Porque nós temos um desejo de valorização da nossa imagem diante das pessoas. Nós queremos que os outros lembrem de nós, nós queremos que os outros nos aplaudam, nós queremos, né, ali ser lembrado de uma forma. Os 3 desejos de São João da Cruz: sofrer, ter força para sofrer, trabalhar, não sair do mundo como um formador, né, responsável de uma comunidade, e assim Deus atendeu todos os pedidos dele. Mas o principal, deixá-lo morrer desprezado e escarnecido pelos homens. Então vamos entender um pouco o que é esse mistério que São João da Cruz viveu e que todo ser humano é chamado a viver. É interessante que São Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer que a palavra cruz, ela é loucura para o mundo, mas para aqueles que creem, ela é salvação, ela é poder de Deus para o ser humano. A palavra cruz, ela é loucura, e de fato, a cruz é sempre uma loucura para o mundo. As duas vocações de serviço dentro da igreja é uma loucura para o mundo. Quando um sacerdote, ele vai ser ordenado, e nesse domingo nós acompanhamos a ordenação de 5 aqui na nossa arquidiocese, quando eles
se deitam para fazer a ladainha, eles estão morrendo para o mundo. E de fato, isso dali é uma loucura para o mundo. Mas é muito bom quando nós estamos vendo, né? Deixa ele lá, ele que está morrendo. Mas não só o sacerdote, ele morre e de fato ele tem que assumir a cruz na vida dele. Mas também, todo casado, quando dão o seu sim na frente de um sacerdote ou do diácono, também morreu para o mundo. É uma loucura a vida de cristão, mas é uma loucura que nos salva. São João da Cruz, ele nos convida a viver este grande mistério, o mistério da cruz. Porque a cruz toca, né? Porque a cruz é essencial na vida do ser humano. Porque foi numa cruz que nós somos redimidos. Tem um desenho que São João da Cruz fez, quando ele estava saindo de um dos Carmelos, foi lá fazer alguma coisa no Carmelo das Irmãs, e entre um ambiente e outro, ele passou pelo coro, né, o andar superior, e ali ele viu a cruz de um outro modo, não o modo que nós estamos acostumados a ver, assim, de frente. Ele viu a cruz de cima. E quem viu a cruz de cima foi o Pai. Quando Deus Pai viu a cruz, e ali lembremos as palavras, né, de São João: eis o meu filho muito amado, em quem eu coloquei toda a minha complacência. Para o mundo inteiro, ver o crucificado é uma grande loucura, mas para aqueles que amam, a cruz nunca é loucura. Nós, e aqui eu digo para os católicos, aqueles que não são católicos nunca vão entender, né? E nem vão pedir a graça de Deus para entender o que é a cruz na vida. A cruz de assumir e viver o sacrifício. A cruz não é ali uma adição a mais na vida de um católico. A cruz é essencial. Por isso que nós somos batizados, a primeira coisa que nós recebemos é uma cruz na testa. Assim, João, nós te acolhemos na comunidade cristã. Assim, Maria, nós te acolhemos na comunidade cristã. É olhando para a cruz de nosso Senhor que nossa vida terá sentido. Por isso que prostitutas nos precederão no reino dos céus. Mas não é porque elas são as prostitutas e estão ainda na vida de pecado. Elas se converteram, elas escutaram e se converteram, assumiram a cruz de nosso Senhor. Então, quando nós olhamos a cruz de Jesus, nós somos convidados a também se unir a ela. Todo sacerdote, quando celebra a missa, ele está renovando o grande ato de amor de Deus na cruz. E todos os fiéis que estão participando da Santa Missa também é convidado a renovar, a se unir a este grande ato de amor na cruz. Como? Assumindo as pequenas dificuldades da sua vida. No final do ofício das leituras, São João da Cruz vai dizer de que todos querem a glória do céu, todos querem ter ali o doce da glória do céu,
mas poucos querem passar pela porta que dá a esta glória. Que nós não sejamos assim. Que nós peçamos hoje, por intercessão de São João da Cruz, o desejo de passar pela porta que nos dá acesso à glória do céu. O desejo de rezar como São João da Cruz pediu, de ser desprezado por tudo e por todos, de ser escarnecido, para que você alcance a sua salvação. Tem um dos acólitos que uma vez eu falei para ele: eu não desejo nada mais, nada menos de que você seja desprezado e escarnecido por todos. Mas esse deveria ser o desejo mais íntimo do nosso coração. Padre, mas isso daí não é uma diminuição do meu ser? Sim. Mas lembremos, é necessário que nós diminuímos para que Ele cresça. Nós estamos no tempo do advento. A quem nós estamos querendo dar a glória? A nós ou a nosso Senhor? Que São João da Cruz nos ensine a viver a cruz, o chamado à cruz, e se unir a ela. Aqueles que estão aqui na Santa Missa, aqueles que estão acompanhando, se unam ao sacrifício que será renovado. Não se unam distraidamente. Não se unam, pensando nos seus problemas. O grande ato de renovação do amor de Deus ao mundo está acontecendo na Santa Missa. Nos unimos. Entregue a sua pequena dor, entregue a sua pequena humilhação. Fale: Senhor, eis-me aqui, juntamente com o sacrifício da cruz. Renova, Senhor, no meu coração também esse desejo. Que São João da Cruz interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.